Quem? Luiz Armando para comentar os assuntos. Luiz, tudo bom? Seja bem-vindo novamente. Boa tarde, Léo, tudo bem? Quarta-feira a gente vai continuar falando aqui, Luiz Armando, da CPI da BRK. Tem avançado lá? Porque assim, eu fiquei imaginando que depois da saída, da não vinda, por exemplo, do presidente, né, às vezes os vereadores poderiam até meio que desanimar ali das próximas etapas da CPI, ou não? Não, mas se deu o contrário, né, Léo? Se deu o contrário. Após a negativa, aliás, a justificativa mal dada pelo céu da BRK, lá na Câmara, os ânimos se exaltaram lá na Câmara de Vereadores. E eles agora realmente estão dispostos aí a todas as consequências para que a BRK se explique, né? Na verdade, como eu disse aqui anteontem, é uma briga de Davi contra Golias, né? Ou seja, o pessoal da BRK, a mim parece que não tem, por causa da grandeza da empresa, eles veem a questão do Estado como uma questão de só menos importância, né? E não é, porque a gente vive num mundo globalizado, né? E a BRK é uma empresa, a Brookfield, que é a dona da BRK, é uma empresa que tem negócios no mundo todo, né? Ou seja, uma empresa que tem ativos no ano passado de 4 trilhões e 500 bilhões. Então, é uma empresa que tem determinados compromissos com a sociedade, né? E uma empresa dessa, por exemplo, em nível nacional, ser denunciada por não jogar esgoto em riachos, né? Então, assim, nesse momento em que o mundo se ocupa de preservar a natureza, a questão do meio ambiente, a questão do clima, então não pega bem para a governança, né, de uma empresa dessa, de ativos de 4,5 trilhões de reais no mundo, ser taxada como uma empresa que divulga um tipo de comportamento, um tipo de governança, uma compliance, e aqui no estado do Tocantins, o estado é efetivamente pobre, onde quase 400 mil pessoas dependem de Bolsa Família. Essas pessoas estão pagando tarifas exorbitantes, como é o caso das tarifas de água e esgoto cobradas aqui na capital, né, que a CPI da BRK aqui na capital está investigando. Bom, inclusive a gente continua acompanhando, então, essa situação por parte da Câmara Municipal. A gente está vendo ali também, ó, a tabela das tarifas, né, da BRK. E, claro, gente, não anima muito a gente. Eu estou vendo ali no nosso telão. O que significa aquilo ali? São muitos Léo, números, dá para entender um pouquinho? Se você dá uma olhada ali, é o seguinte, a primeira linha é o consumo mínimo. Tá aqui, inclusive. É o consumo mínimo que você tem que pagar abrindo ou não as torneiras, né? Você tem que pagar, no mínimo, 5 metros cúbicos. Como é R$8 um metro cúbico, você termina pagando R$40 sem abrir a torneira da sua casa. Uma conta de água de R$40. Só que em cima desses 40, tem os 80% do esgoto. Então você vai terminar pagando, sem abrir as torneiras, repito, você vai terminar pagando R$72 uma conta de água sem gastar nada, ou seja, sem a BRK te oferecer, você comprar alguma água da BRK ou comprar o esgoto da BRK. Então a BRK tem esse dinheiro limpinho aí, sem custo nenhum. Agora, se você pegar uma residência aí, por exemplo, que consuma, que é o mais normal, 10 metros cúbicos de água por mês, o metro cúbico sobe para R$21,89. Você vai pagar uma conta aí de R$218, a mesma água de R$218,30, só porque você consumiu o dobro do consumo mínimo. E aí, como você coloca ali os 80% do esgoto, a sua conta vai chegar próximo de R$400. Então isso é um absurdo, Léo. Aqui no Tocantins isso é um absurdo, porque a captação da água da BRK, ela é horizontal, ela não tem despesas com poços artesianos, coisa e tal. Ela capta no próprio Ribeirão. Então, assim, é um absurdo. Na verdade, essa taxação aqui é a maior taxação da região norte do país. Ele cobra aqui em Palmas. Agora eu vou te contar uma história. Com esse dinheiro aí, o que eles fazem? Eles pagam os empréstimos que eles tomam. Por exemplo, há 5 anos, a BRK tomou aqui na capital, com a anuência da prefeitura, que era obrigatória a anuência, ela tomou emprestado 640 milhões, com a obrigação de aplicar 240 milhões em Palmas. É isso que os vereadores estão querendo saber, onde a BRK teria aplicado, porque eles não têm conhecimento dessa aplicação desse investimento de 250 milhões em Palmas. Investimento que a quitação ela é paga pelas faturas, ou seja, quem paga é o contribuinte que paga esse investimento. Só para você ter uma ideia, esses dias, no dia 14 de março,
a BRK, a Brookfield, ela abriu a debêntures, 500 milhões de debêntures, ofereceu ao mercado 500 milhões de debêntures, o empréstimo, está captando um empréstimo de 500 milhões, quem vai pagar? Evidentemente que é a população. Bom, tá aí, então nós vamos continuar acompanhando essa CPI que avança lá na Câmara, né, e aguardando também, inclusive, aí, essa resposta do presidente, quando que de fato ele virá para dar os devidos esclarecimentos. Bom, mudando de assunto, vamos falar de eleições. Pré-candidato Júnior Gel deve lançar sua candidatura oficial por meio, inclusive aqui, né, de uma participação nos bastidores da política. Eu digo oficial, porque tudo até hoje é bastidor. Mas pelo que você já averigou, ele te confirmou então a vinda amanhã aqui? O Júnior Gel confirmou, o deputado Júnior Gel confirmou que amanhã estará com a gente. Será aqui que ele no confirma programa. a pré-candidatura? Olha, ele tem até depois de amanhã para escolher um partido. Ah, ele não tem partido ainda. Não tem, então ele tem que escolher um partido, né? Desculpe. Ele tem até o dia 5 a agenda partidária para escolher um partido. Agora, ele enfrenta todos os problemas. Bom, fica à vontade, tranquilo. Uma água aqui, ô Cavalo, para o Luiz Armando. Bom, então, como o Luiz estava explicando para a gente, ele tem até o próximo dia 5, porque é uma janela partidária. Lembrando que o Júnior Gel ficou sem partido, houve inclusive um processo judicial que ele teve que enfrentar ali, né? Para saber se ele ficava ou não, se ele perdia ou não o seu mandato. Conseguiu vencer essa primeira e agora ele tem uma nova etapa. O TRE decidiu que ele pode sair do partido sem perder o mandato. Ele saiu. Aí, o que ocorre? O Podemos recorreu. Pode segurar um pouquinho, não tem problema não, Luiz. É assim mesmo. Bom, o Luiz explicando essa situação, não tem problema. Pode fechar aqui com o Júnior Gel. O Podemos recorreu. Então, até a semana que vem, o Podemos recorreu com um tipo de recurso lá para o TRE explicar. Então, aí é embargos. O TRE tem até a semana que vem para se explicar. Eu conversei com o advogado do Podemos hoje e ele disse que é provável que o TRE mantenha a decisão. Aí eles vão recorrer ao TSE. O advogado do Podemos está confiante, né, que do TSE não passa, ou seja, o mandato do Júnior Gel... O mandato do Júnior Gel seria do partido mesmo. Agora, o Gel acredita que o mandato é dele, acredita na decisão. Mas a decisão do TRE, ela pode ser alterada no TSE. De qualquer forma, ele tem outro problema. Bom, então a gente quer saber agora também que problema é esse, porque pelo menos assim, trazer os problemas que ele precisa de soluções rápidas para ser candidato. A decisão definitiva é do TSE, né? Então, veja bem, o outro problema que ele tem é que o suplente dele está na bica esperando que ele perca o mandato para assumir. O suplente dele é nada menos que o deputado, o secretário Otoniel Andrade, ex-deputado, que não deixou o partido. Então o Otoniel está na bica. Eu conversei com o Otoniel hoje pela manhã também, e ele me disse o seguinte, que está torcendo pelo Júnior Gel. Eu acho que amigo da onça, né? Está torcendo pelo Júnior Gel. Mas a situação não está boa, porque se o Júnior Gel perder o mandato, quem assume é o Otoniel. E o advogado do Podemos me disse que no momento em que Júnior Gel filiar-se a um partido, o suplente vai entrar com uma ação para reivindicar o mandato. O suplente, que é o Otoniel, hoje não me disse se vai entrar com a ação, mas é provável que ele entre. E aí o Júnior Gel estará se defendendo em dois tipos de ações. Uma ação daquela que vai subir para o TSE e a ação do suplente, que está dependendo só dele filiar-se a um novo partido. Na hora que ele filiar um partido, o Otoniel pode entrar com uma ação reivindicando o mandato. Então, como o Otoniel é dos republicanos, então isso tudo afasta, evidentemente, o Júnior Gel das especulações de que poderia ser o candidato do Palácio Araguaia. Bom, então tudo isso amanhã nós vamos saber os detalhes, vamos saber, perguntar diretamente aqui. Ele aceitou vir e amanhã, então, Júnior Gel estará ao vivo com a gente aqui no nosso Bastidores da Política. É o nosso convidado. Agora não tem mais jeito, né, Luiz? Olha, é o seguinte, exato. O que está colocado é o seguinte, que o Júnior Gel agora ou vai ou racha. Ou vai ou racha. Ou vai ou racha, né? Porque ele vai ter que ser candidato com mandato ou sem mandato, né? Porque agora não tem retorno. Vamos saber isso amanhã. Amanhã a gente volta com mais Bastidores da Política, mais Povo na TV. Fica aí com a gente, viu? Espero você. Sai daí não. Fica no SBT.